Olá, amigos do Ibirajara. É com enorme alegria que estamos de volta nessa última oportunidade de estudo do ano. Fiquei muito feliz com o convite, não pude recusar uma despedida e aproveitando com esse estudo de hoje, desejar a vocês um feliz ano novo, com novas oportunidades no campo do trabalho e do bem, um Natal que vocês vivenciaram há pouco tempo, né? Que seja também cheio de esperança para o porvir, que Jesus, dentro da nossa casa, fortalece a nossa fé. E é com ele que nós vamos desejar a todos vocês um ano de muitas oportunidades no campo profissional e também no campo espiritual, principalmente. Que todos tenham sucesso, que todos tenham a, a energia renovada para novas oportunidades no campo da caridade, da divulgação do Evangelho. E espero estar com vocês em 2025, nessa nova jornada que se aproxima, aí, um novo desafio para nós que adentramos já os momentos de um planeta de regeneração. Portanto, fico muito feliz de fazer esse último estudo do ano, juntamente com a família Ibirajara, que aprendemos a amar. Então, eu peço a vocês a permissão para levantar aí, compartilhar, levantar esse material que preparamos com carinho para o dia de hoje. O grande desafio, como sempre, é falar em 30 minutos de tanta informação que nós vamos ter aqui, principalmente no capítulo 6 dessa introdução. É muita coisa, mas nós vamos tentar, de forma prática, objetiva, tentar otimizar o tempo, né? Eu costumo dizer sempre que quando a gente oferta um livro, como o Livro dos Espíritos, a alguém que não gosta de ler, que tem medo da grossura do livro, ou quando vê que tem 1012 questões para serem lidas, né, estudadas, acha que é muita coisa, eu falo sempre assim: fica só com a introdução, meu Deus. Leia só a introdução. E a introdução é um resumão de tudo o que nós vamos estudar e aprender no Pentateuco kardeciano. Esse item 6 está repleto de pontos de reflexões que Kardec vai elucidar conforme as obras vão se sucedendo, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, do Céu e Inferno e a Gênese. Então, vamos começar, né? Sem perda de tempo, vamos começar e tentar tirar o máximo de proveito dos ensinamentos que Kardec nos oferta nos itens 5 e 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Bom, eu sempre vou pedir a vocês, quando a gente entra nesses aspectos da introdução, rever algo que já foi estudado antes. Então, vamos recordar o estudo anterior do capítulo 4, principalmente do capítulo 4 da introdução, porque se a gente estudar bem esse capítulo, nós vamos entender o que nós vamos falar hoje. Então, vocês estudaram recentemente que as primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam, como nas fotos aí abaixo, com um dos pés e davam certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não. Foi a chamada invasão organizada que Arthur Conan Doyle nos deu em referência principalmente quando as irmãs Fox foram as precursoras de tais fenômenos, chamados de RAPs, né? E as mesas girantes foi uma coisa globalizada, não só na América, mas em toda a Europa. Na América foi chamada de table moving, na Europa de table tournant, principalmente na França, onde foi até a atração dos saraus, né? Quando os saraus, as festividades se encerravam, as pessoas se entretinham com o fenômeno das mesas girantes, as mesas que dançavam. Também vocês estudaram no capítulo anterior que foi um desses seres invisíveis, um desses amigos espirituais, quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou um outro objeto qualquer, lá na Société, na Sociedade Espírita Parisiense,
onde Kardec descreve que realmente essa adaptação foi realizada com sucesso. E aqui nós vemos um outro tipo de objeto, que é a prancheta. A prancheta onde o médium colocava a mão, ou 2 ou 3 médiuns colocavam as suas mãos sobre a prancheta, que era vendida em muitos lugares da América e da Europa, o que, como eu falei antes, era a coqueluche do momento. Então, a prancheta também era um método em que se utilizava a psicografia indireta. A cesta de bico que a gente representa nesse desenho era muito utilizada também. Ela foi uma das principais ferramentas que chamaram a atenção de Kardec na França, quando esse tipo de acontecimento chegou na, na Cidade das Luzes, né? E foi na França, em Paris, em 10 de junho de 1853, e isso chega, e em pouco tempo Kardec se interessa pelo que está atrás desses fenômenos, e 4 anos depois, nós temos o advento do Livro dos Espíritos. Então, foi um processo bem rápido, onde Kardec se dedica para averiguar o que estava por trás desses fenômenos inteligentes. E, para finalizar nossa recordação, já que eu falei de psicografia indireta, eu trago aí 3 imagens de tipos de psicografia. A da cesta de bico, que nós já falamos, a da prancheta, ou da mesinha também, como era chamado, e da cesta peão. A cesta peão, o lápis era inserido bem no centro dessa cestinha, que tinha uma forma circular, mas só que ela escrevia em espiral, como se tivesse um peão rodando no chão, né? Ela era escrita de forma espiral e as palavras não eram separadas. Isso só começou a acontecer com a cesta de bico, onde a escrita ficou mais legível. Então, era tudo uma pesquisa, era tudo acontecimentos onde a gente estava no método das tentativas de acerto e erro para achar a melhor comunicação com o mundo invisível. E, como diz aqui no nosso texto, a cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento debaixo da influência de certas pessoas, que nós chamamos de médiuns. É, todavia, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício, exercício constante do que nós chamamos de, dos, dos efeitos mediúnicos, onde os médiuns são convidados a sempre a estudar e exercitar a sua capacidade mediúnica. Bom, mas no capítulo 5, pelo qual nós fomos convidados a falar, nós vamos ver uma continuidade disso. E Kardec descreve, logo no início do capítulo 5, que reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram mais do que um apêndice da mão. E o médium, tomando diretamente o lápis, como está aí nas gravuras abaixo, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Porém, Kardec não omite esse fato, também com grande possibilidade de embustes, né? E Kardec sempre combateu isso. Finalmente, diz Kardec, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vendo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, a psicofonia, né, como nós chamamos, pela audição, a clareaudiência, pela visão e até pela escrita direta, onde nós trazemos um exemplo de um primeiro fator de escrita direta, o primeiro exemplo que nós sabemos de escrita direta, que foi os 10 mandamentos, né, através de Moisés. Isto é, sem o concurso da mão do médium, nem do lápis. Temos que fazer algumas observações a respeito desse capítulo 5. Observações ditadas por Kardec e que são interessantes a gente focar aqui. O primeiro
que o exame do fato demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. É impossível, você colocando a mão sobre uma prancheta ou uma cesta de bico, você determinar o movimento que você deseja. Ainda mais quando 2 ou 3 médios colocam a mão sobre o instrumento. É difícil, porque você não vai conseguir combinar os movimentos de forma lógica e racional e até para responder em conjunto, já que várias pessoas estão envolvidas ali. Então, existe essa total impossibilidade de imprimir uma direção de acordo com a minha vontade. Outra coisa que Kardec observou, que a incrível mudança radical da caligrafia que se observava na época era diferente de um espírito para outro. Conforme um dado espírito se manifesta, a sua caligrafia também mudava. E isso fica evidente que o embuste é quase que inaceitável, até porque os parentes daquele ente querido reconheciam a assinatura do falecido, ficando assim difícil de um embuste. E a natureza mesma das respostas, que as mais das vezes, especialmente quando se ventilam questões abstratas e científicas, são correntes, perdão, melhor dizendo. Você vê respostas de alto nível, respostas de um nível filosófico, moral, que não é de uma pessoa comum, né? São de espíritos realmente que querem trazer para nós algo novo e importante na mudança do nosso pensamento, da nossa forma de ser, dos aspectos éticos da sociedade. Também trazemos outra observação destacada por Kardec. A sexta escreve espontaneamente, sem que se haja feito pergunta alguma sobre um assunto qualquer. Não precisa evocar. Ela normalmente já escreve da mensagem que deseja fornecer à equipe de estudiosos ou de médios ou dos próprios membros da sociedade sobre determinados assuntos. E a última observação que eu gostaria de destacar é que, em certos casos, as respostas revelam, como eu falei antes, tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, e exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior. Outras vezes, elas podem ser também levianas, frívolas, tão triviais que a razão recusa admitir que derivem da mesma fonte. E não é, são espíritos diferentes. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências. Ou seja, não existe um espírito igual ao outro, não existe um igualzinho ao outro. Todos nós somos individualidade, somos diferentes, temos as nossas características intelectuais e morais e espirituais. Então, não existe um espírito igual ao outro. Entrando no capítulo 6, esse que é o mais importante de tudo, né? Os espíritos declaram que se comunicam, afirmam terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem um mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Ao contrário do que muitos pensam, a verdadeira vida não é essa aqui, é a vida espiritual. E, durante toda a obra do Livro dos Espíritos, Kardec vai explicar isso, principalmente no capítulo que se refere ao mundo espiritual, ao mundo espírita, podemos dizer assim. Resumo dos pontos principais da doutrina espírita. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Temos aqui vários pontos principais a destacar, mas esse é o mais importante. Deus é eterno, imutável, imaterial, justo e bom, ao contrário daquele Deus de Moisés, que era um Deus vingativo, um Deus que mandava matar, um Deus que não perdoava. E aí Jesus chega mostrando para nós, olha, Deus é assim, ele é pai de amor e de perdão, ele é justo e bom, ele não deseja o mal aos seus filhos. É a nossa segunda revelação, né?
Jesus. E como a gente não entendia muito bem o que ele falava, não tínhamos ouvidos para ouvir, né, nem olhos para ver, ele nos prometeu em breve um Consolador, que chega em 1857, através do Livro dos Espíritos, revelando e mostrando, descortinando o véu da verdade de tudo aquilo que ele havia falado há quase 2000 anos atrás. Essa é a primeira grande revelação da doutrina. Outro ponto principal é que criou o universo, Deus, né? Que criou o universo, que abrange todos os seres animados, inanimados, materiais e imateriais. Criou tudo e todos. Tudo que esteja envolvido no universo, materialmente falando, imaterialmente falando, foi criado por Deus. Os seres materiais constituem um mundo visível. Esse que nós podemos ver, pegar, é o mundo corpóreo. E os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dois espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, como eu falei. É o mundo verdadeiro, o mundo primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Continuando aqui nos pontos principais, Kardec, ainda no mundo corporal, diz que o mundo corporal é secundário. Poderia até deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Não ia mudar absolutamente nada. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. E assim é. Quando nós desencarnarmos, nós vamos deixar o corpo somático, esse corpo de carne, no solo, e aí iremos para outras paragens com o nosso perispírito e com o nosso espírito. E nós vamos explicar isso daqui a pouquinho. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. E assim é até hoje, né? A espécie humana é a espécie que tem o seu canal de comunicação com sua intelectualidade, com a sua moralidade, o livre-arbítrio, coisas que as outras espécies não possuem. Outro item importante a destacar é que a alma é um espírito encarnado. O espírito, quando encarna, tem o nome de alma. Foi assim que Kardec definiu para melhor explicar as coisas da Terra e do mundo espiritual, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Mas é aqui que a gente vai diferenciar esses três aspectos do homem: o corpo, o perispírito e o espírito. O corpo, ou o ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital, é esse que nós temos hoje, essa roupagem do corpo somático que nós temos. A alma, ou ser imaterial, é o espírito encarnado no corpo. E o laço que prende a alma ao corpo é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que nós chamamos de perispírito. É esse laço que prende a alma ao corpo. Portanto, tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, onde ele, através do corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns, e pela alma, ele participa da natureza dos espíritos. Principalmente quando nós vamos dormir, o nosso corpo se desprende, o nosso perispírito se desprende do corpo e nós somos levados a paragens do mundo espiritual, onde só podemos acessar durante o sono, quando nós deixamos o corpo somático sobre a cama e o nosso perispírito vai levitando e indo para esses locais ou essas cidades espirituais. Ainda temos algumas observações, alguns pontos principais sobre o perispírito. Por exemplo, esse laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Por que semimaterial? Porque ainda tem matéria ali. Tem matéria ali.
E se ele ainda tem uma matéria que a gente ainda não consegue entender, mas os espíritos afirmam que é matéria, temos que afirmar que, então, ele é um envoltório semimaterial. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. Ele existe, é a essência da nossa criação. Nós fomos criados simples e ignorante e tendendo para a evolução infinita do espírito imortal. Somos imortais. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Como nós falamos antes, são espíritos diferenciados, um diferente do outro. E na questão número 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, nós vamos ver ali as diferentes classes. E se existe determinismo na doutrina espírita, uma delas eu posso falar agora para vocês, que nós fomos criados para sermos simples e ignorantes. Perdão, fomos criados para sermos espíritos felizes, a partir da nossa criação como os espíritos simples e ignorantes. Nós evoluímos, já passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, já somos seres hominais, seremos angelicais e assim rumando para um estágio onde nós seremos considerados espíritos crísticos de primeira ordem. Ainda falta muito. São dezenas, centenas de anos-luz que nos separam de espíritos como Jesus, mas nós vamos chegar lá. Vamos sim. Outra observação importante que Kardec destaca nesse resumão aí dos princípios da doutrina espírita é que os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Nós vamos evoluindo sempre. Podemos estacionar temporariamente, podemos ficar parados, mas todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Vamos crescendo, crescendo sempre, sem parar. Em relação à encarnação dos espíritos, a gente já viu, e a gente só está reforçando aqui, que se dá sempre na espécie humana, porque é aí que o livre-arbítrio vai se fazer necessário, como uma ferramenta de evolução, na escolha entre o bem e o mal. E as diferentes existências corpóreas, que eu falei recentemente, agora mesmo, do espírito, são sempre progressivas e nunca regressivas. A gente evolui sempre, a gente não anda para trás. A evolução é sempre progressiva e assim será. Como eu falei, vocês poderão até estudar, ver situações em que o espírito pode estacionar naquele estágio evolutivo por um bom tempo, mas retroagir jamais. Sempre evoluindo, em progressão. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar. Todos nós temos essa individualidade. E conserva depois de se haver separado do corpo. Até porque a morte não existe. Se a morte não existe, nós continuaremos a ser na pátria espiritual o que fomos aqui. Vamos aprender, vamos nos instruir em relação a uma nova oportunidade reencarnatória, e assim a gente está fazendo há várias encarnações, sempre tentando se melhorar. E como não existe essa preocupação de voltar para trás, né? As nossas experiências são sempre progressivas e não regressivas, não temos essa oportunidade de voltar atrás, nós vamos levar essa individualidade, essa consciência, esse aprendizado para sempre na memória do espírito. Isso é importante ressaltar. E os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Todos os globos, todos os planetas, luas, satélites, sóis, estrelas, tudo tem vida, pluralidade dos mundos habitados. Tudo tem uma razão de ser. A criação divina não se faz por acaso, e Jesus já nos falou isso, e em relação ao mundo que nos cerca, aos planetas que nos cercam, há muitas moradas na casa do Pai. Jesus já nos advertiu.
E, quase finalizando aí os pontos principais da doutrina, a gente observa um item muito especial que Kardec nos recomenda muita reflexão. Os não encarnados ou errantes, aqueles que vivem na erraticidade, são espíritos que estão no mundo espiritual hoje, mas que virão reencarnar na Terra em breve. Esse momento em que eles estão vivenciando o mundo espiritual, aguardando a reencarnação, nós chamamos de erraticidade. Então, os não encarnados, ou espíritos errantes, como eles são chamados, não ocupam uma região determinada e circunscrita. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Aquela invasão organizada, né, que eu citei no início, de Arthur Conan Doyle, quando os espíritos determinam o advento da terceira revelação, e eles se organizam de tal maneira, mostrando para nós que estão em todo lugar. Aí a gente lembra Paulo, né? Nós estamos envolvidos numa nuvem de espíritos, né, que nos cercam, né? E, a, e o problema do nível inferior, dos amiguinhos chamados obsessores que vivem no umbral, o umbral está, minha gente, na nossa consciência. O umbral está dentro de nós. Então, a gente hoje pode estar vivendo momentos de sofrimento terrível, né? Podemos desencarnar e vamos continuar vivendo também nesse sofrimento moral, porque isso faz parte da nossa consciência que nos cobra aquilo que nós poderíamos ter feito de bom e não fizemos. Se existe inferno, a gente sabe que não existe de forma literal, mas se existe o inferno, ele está na nossa consciência, cobrando aquilo que nós podíamos ter feito de bom e de melhor, e não o fizemos, por puro egoísmo, pura vaidade. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento, porque eles nos cercam, estão a todo lado, a nos cercar, nos orientar, nos intuir de acordo com a nossa vibração. Se tivermos uma vibração positiva, uma vibração voltada para o bem, estaremos cercados de espíritos também ligados ao bem, ao amor fraterno. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Hoje, a gente até não encontra muitas casas que se dedicam à evocação dos espíritos. Isso foi mais na época do Kardec, no advento do espiritismo, quando a Sociedade Espírita de Paris, com as suas tentativas de instrumentalizar cientificamente a aparição dos espíritos através de diálogos, né, de comunicação, do espiritismo experimental, através de uma doutrina científica muito vinculada na época, né, em que todos tinham que provar a autenticidade dos fatos, né, era o positivismo, e, e isso deu até margem a construir um livro maravilhoso, que é o livro Céu e Inferno, quase todo ele construído através da evocação. Hoje, as casas espíritas já não se preocupam mais com esse tipo de fenômeno, né? E os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Então, de acordo com o ambiente, você vai trazer para ali espíritos que têm simpatia por aquilo que você pensa, fala, aquilo que te traz mais interesse, né? E te apetece. Então, os espíritos estão diretamente ligados à sua mentalidade, à sua simpatia, à sua vibração em relação à moral do meio que você vive. E, finalizando, a gente poderia dizer que distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. É extremamente fácil, dizia Kardec. Como assim? Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, trivial e até grosseira, como ele diz. E aí a gente termina com essa máxima evangélica, né? Quando a moral dos espíritos superiores
se resume nessa moral do Cristo, nessa moral evangélica que diz que temos que fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Isso seria o quê? Um 11º ensinamento, uma 11ª lei acrescentada ao decálogo de Moisés? Possivelmente. Mas se nós fizéssemos esse trabalhinho de casa, amar ao próximo como a nós mesmos, fazer o bem como se aquele outro irmão gostaríamos de receber daquele irmão o mesmo bem que estamos aplicando a ele, tudo seria melhor, tudo seria mais fácil. Bom, meus irmãos, eu acho que consegui, em 30 minutos, falar de tanta coisa, mas com uma observação. Eu só pontuei. Vocês agora vão pegar o capítulo 6 da introdução e vão ler de forma detalhada tudo aquilo que nós falamos aqui, porque lá está com mais detalhes. Então, eu faço esse convite para, antes do ano novo, vocês deem uma olhadinha nesse material belíssimo, para que possamos, juntos, passar do dia 31 para o dia 1º cheio de energia, cheio de vontade de trabalhar com novos conhecimentos, com novas recordações desse material belíssimo, para que possamos colocar em prática. E que Jesus abençoe a todos. E, se Deus quiser, em 2025, continuaremos juntos, trabalhando e estudando e divulgando a doutrina do Mestre Jesus. Muita paz a todos. Graças a Deus. Muita paz.